Nesse vídeo eu vou trazer para vocês como mesmo errando mais, você ainda pode e terá sucesso no mercado financeiro com a sua carteira de ações. Vou te mostrar na prática como isso é verdadeiro. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Também deixo na descrição e no primeiro comentário fixado o link da plataforma AGF+, e também do álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Bom, já virou até mesmo um lugar comum entre influenciadores e também entre investidores que para você ter sucesso no mercado financeiro, em especial no mercado de ações, você precisa acertar mais do que errar. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar que mesmo errando mais, você ainda terá sucesso no mercado. Mas como assim, Luan? Ora, essa minha afirmação decorre do princípio de Pareto, que foi desenvolvido por um economista italiano, Vilfredo Pareto, que nos seus estudos descobriu, por exemplo, que 80% da terra italiana, de todas as propriedades rurais italianas da época, pertenciam a 20% das famílias italianas. É por isso que a regra também foi apelidada de regra 80-20, princípio de Pareto. E o que isso significa na prática? Significa, em abstrato, que 80% dos efeitos ou dos resultados decorrem de 20% das causas. Espera aí que eu ainda não entendi. Bom, vamos exemplificar aqui dentro de uma empresa. O que acontece muitas vezes dentro de uma empresa? Então suponhamos aqui uma empresa que lucre, não fatura, lucre R$1 milhão por ano. E essa empresa tem 100 funcionários, ok? E aí, R$800 mil desse 1 milhão é resultado gerado por 20 funcionários desses 100. Então, 20% do total de funcionários gera 80% do resultado total da empresa. É por isso que se diz, e também é outro lugar comum, outro ditado popular até, que mais vale qualidade do que quantidade. Eu experimentei esse exemplo na minha vida. Como muitos sabem, a minha profissão originária é advogado, eu ainda atuo como advogado, e dentro da advocacia privada, apenas um cliente, eu disse um cliente, foi responsável, dentre 100 clientes, por exemplo, por mais de 80% de todo o resultado que eu tive com a advocacia. E eu não estou exagerando. É claro que essa regra 80-20 não é matemática, é apenas uma tendência, um padrão. Afinal, pode haver casos em que ela se altere para 70-30, 60-40, às vezes 10-90 ou 90-10. O importante é você saber que a maior parte do seu resultado decorre de poucas coisas na sua vida, de poucas causas. Assim também nos estudos, num concurso público, por exemplo, como é que funciona? Se você pegar ali o conteúdo programático de um edital e olhar para esse mesmo cargo, por exemplo, procurador do estado do Paraná, o que você vai olhar? Os últimos editais, talvez os últimos 5 ou 10 editais, pegar uma matéria tipo Direito Processual Civil e você vai verificar que a maioria das questões que caem nas provas, mesmo de bancas diferentes, são restritas a determinadas matérias. Isso acaba se repetindo, é um padrão. Antes de adentrar aqui na nossa carteira teórica, como eu vou mostrar para vocês, que isso determina como você vai ter grandes resultados mesmo errando mais do que acertando, só mais um exemplo aqui com o nosso próprio canal no YouTube. Hoje, se você abrir o Mirai Investing, você vai ver que nós temos 800 vídeos publicados. E se você for aqui em mais populares, o que você vai perceber? Que os 10 vídeos mais populares, se você somar as visualizações de todos eles, você vai chegar a quase 1,5 milhão de visualizações. Sendo que o canal, por completo, tem 6.400.000 aproximadamente. Ou seja, apenas 10 vídeos, dentre um total de 800 vídeos, representam um resultado muito significativo no total de visualizações. Viu como esse padrão acaba se repetindo em várias áreas da sua vida? E aqui nos investimentos não é diferente. Então vamos à demonstração. Suponhamos ali uma carteira teórica de R$100 mil. E vamos supor que você pegou esses R$100 mil e aplicou nos últimos 10 anos, de agosto de 2012 a agosto de 2022. E você acabou errando bastante, afinal eu estou falando aqui que você errou mais do que acertou. Como assim você errou bastante? Olha aqui a sua carteira. Você colocou Oi, você colocou Cogna, Cielo, IRB, Paranapanema ou Paranapobrema, Inepar,
Aí você colocou Ambev, que nos últimos 10 anos o retorno foi bem baixo. Só que aí você colocou VEG, Home e Magalu. E veja só, Oi, você estava muito confiante na recuperação da Oi. E aí você lançou logo 20 mil reais. 20% dos seus 100 mil reais investidos. Inclusive, maior posição da carteira inicialmente. Aí você colocou Cogna 10%, 10 mil reais. Cielo você também apostou 10%. IRB você colocou 10%. Claro que IRB teve a IPO em 2017, mas suponhamos que você então alocou em 2017. Aí, Paranapobrema e Inepar, você ficou um pouquinho mais desconfiado, mas ainda assim apostou, colocou então 5% nas duas. Ambev, você falou assim, bom, todo mundo fala que é uma boa empresa, youtubers, aí, educadores financeiros, e a Ambev é muito boa mesmo, né? Afinal eu tomo cerveja da Ambev, então com certeza a Ambev não irá quebrar. Aquele senso comum básico do investidor iniciante ou até investidor um pouco mais experiente. Então você já meteu 15% aqui em Ambev, 15 mil reais. VEG, uma ótima empresa, e você já sabia disso. Home, você também acreditava na recuperação, a nova VEG, etc. Magalu, você falou, bom, Magalu tem um risco maior. Então vou colocar 5%, 5 mil reais. No total você investiu 100 mil, ok? Isso aqui seria 100% da sua carteira. E aí, qual foi a performance da Oi nos últimos 10 anos? Foi de queda de 99%. Então você perdeu 99% do que você investiu em Oi. Em Cogna, você ganhou 21%, só que na verdade você não ganhou, porque a variação dolarizada foi de queda. Inclusive, nós vamos considerar aqui no período 100 mil reais em agosto de 2012, 100 mil reais hoje seria 182 mil reais diante da inflação, aqui calculada pelo IPCA, o seu poder de compra caiu em 82,66%. Então, 182 mil reais de hoje seria algo equivalente a 100 mil reais lá de 2012, tá bom? Então, nós temos que vencer a inflação. Não adianta nada eu falar, mas eu tive uma rentabilidade positiva de 80%. Não, foi negativa, porque a inflação foi de 82%. Tem que superar isso aqui. E aí, seguindo o Cielo, você perdeu 40%, sempre considerando reinvestimento de dividendos. Afinal, você está construindo ainda o seu patrimônio. Você não vai viver de renda com 100 mil, né? IRB você perdeu 87%, 88% arredondando. Paranapobrema 84%, 85% de perda. Inepar você perdeu mais de 11%. Ambev você ganhou aqui 64%, mas acabou perdendo porque a inflação foi superior a 80%. Já VEG você ganhou o quê? 950%, 955%. Home, você ganhou 400%. E Magalu, você ganhou algo em torno de 1.200%, desde que você tenha vendido num ponto ali mais ou menos acima do preço que está atual no mercado. E então, voltando para a nossa carteira teórica, Oi foi menos 99%. Cogna foi 21 positivo, menos 40, menos 88, menos 85, menos 11. Aqui, 64, mas perdeu para a inflação e você só acertou nesses últimos 3. Então, dos 10 ativos que você possui na carteira, você só acertou efetivamente nesse período em 3 ativos, sendo que eles representam apenas 25% da carteira, já que é 10, 10, 5, 25. 75% da sua carteira foi perdedora. Então estamos muito próximo aqui na nossa carteira do princípio do Pareto, regra 80-20. Aqui foi 75, 25. Não interessa, como eu falei, não é algo exato, matemático, mas um padrão. E aí, qual você acha que foi o resultado aqui? Vamos descobrir. E aí eu anotei aqui para ser mais ligeiro. Aqui então, 20 mil reais em Oi eu teria transformado em 200 reais. Sim, 200 reais. Menos 99%. Cogna, eu tive um pequeno ganho. Eu teria transformado 10 mil reais em 12.100 reais. Cielo, eu perdi 40%. Então 10 mil reais virou 6 mil reais. IRB, eu perdi o quê? 88%. Então eu transformei 10 mil em 1.200 reais. Paranapanema, eu perdi 85%. Então eu transformei 5 mil em 750 reais. Inepar, eu perdi 11%. Então eu transformei 5 mil em 4.450 reais. Ambev, eu ganhei 64%, mas não foi ganho real, já que não superou a inflação. De qualquer forma, eu transformei 15 mil em 24.600 reais. Aí aqui vem a nossa parte vencedora. Lembrando que eu errei em 75% dos ativos da minha carteira, errando aqui em 7 ativos de 10. E aí em VEG, o que aconteceu? 10 mil reais... Diante do resultado extremamente positivo de 955%, eu transformei em 105.500 reais. Home, que eu investi também 10 mil reais e meu resultado foi de 400%, eu transformei em 50 mil reais. E Magalu, com esse resultado explosivo de 1.200%, eu transformei 5 mil reais em incríveis 56 mil reais. E é importante ressaltar aqui que você carregou essas posições
durante todo esse tempo, não fazendo trade, não fazendo zeragem parcial, porque do contrário você vai cair no erro que alerta o Peter Lynch através da seguinte analogia. Toda vez que eu vendo ativos que estão indo bem, e no caso VEG, Home e Magalu, o que eu fiz? Eu arranquei as flores, algo bom da sua carteira. Ao mesmo tempo em que eu vou mantendo a posição aqui, às vezes até aumentando a posição nos ativos ruins da carteira, o que eu estou fazendo? Eu estou regando as ervas daninhas. Então, muito cuidado com isso. Você precisa ser coerente na sua carteira, mesmo errando mais aqui na escolha dos ativos no stock picking. Ok, qual foi então meu resultado financeiro nesse caso? É só fazer a soma aqui desses ativos. O que nós temos aqui de resultado então? R$ 260.800. Então eu transformei 100 mil em 260.800. Qual foi a minha rentabilidade aqui no caso então? De 160% aproximadamente, contra 82,66% do IPCA. Eu quase venci ao dobro a inflação. O importante é que eu venci muito a inflação. E é isso que determina um bom resultado nos seus investimentos. E perceba o seguinte, na nossa carteira você sequer teve uma boa gestão de risco. Como assim você meteu 20% do seu patrimônio em Oi? Ou 10% em IRB? Ou 10% em Cogna? Isso foi um risco muito grande. E ainda colocou uma posição maior em Ambev do que VEG. Então sua gestão de risco aqui nem foi boa. Então você errou bastante, mesmo assim teve um bom resultado. Simplesmente pelo princípio do Pareto e porque você seguiu a regra básica de diversificação do seu patrimônio. Esse nosso tema aqui também encontra relação com os conceitos de concavidade e convexidade. Como assim? Convexidade é como se fosse uma cumbuca de cabeça para baixo. Esse formato aqui. Já concavidade é esse formato aqui, que seria o oposto. Nos investimentos, você precisa encontrar a convexidade. Por quê? Porque num cenário de convexidade, as perdas são limitadas ao zero, que é o fundo, enquanto os ganhos são ilimitados. Já na concavidade é o inverso, seus ganhos são limitados, tem um teto aqui em cima, e as perdas são ilimitadas. Por isso que operar vendido, você está se utilizando da concavidade. Então a especulação é sempre perigosa por conta disso. Quando você opera comprado, a sua perda é no máximo chegar o ativo a zero. Então você está se utilizando da convexidade. E a diversificação te ajuda, principalmente já que você está investindo em ativos operando comprado, te ajuda a se beneficiar da convexidade. Afinal, esses 3 últimos ativos aqui da sua carteira subiram muito mais de 100%. Um subiu 1.200, outro subiu 400 e outro 955%. Isso fez com que todo aquele resultado ultra negativo, inclusive de Oi, beirando 100%, fazendo com que seu dinheiro quase virasse pó, mesmo assim, seu resultado foi muito positivo e acima da inflação no longo prazo. É sempre importante isso, porque o longo prazo é essencial para ter sucesso de verdade nos investimentos. Vocês sabem que o Barsi hoje é um acionista muito relevante da Unipar Carbocloro. Aqui consta no site de RI que ele tem quase 14%, mas na verdade ele tem quase 20% da companhia. E veja só, foi com Unipar Carbocloro que ele transformou 2 bilhões de reais em 4 bilhões de reais. E ele tem mais de 30 ações na carteira. O que isso quer dizer? Que apenas uma ação da carteira do Barsi, Unipar, fez ele dobrar o capital dele de 2 bi para 4 bilhões de reais. Isso por conta da grande performance desse ativo na carteira dele e de qualquer outro investidor que eventualmente tenha comprado o Unipar em preços muito próximos ao preço que o Barsi comprou. E vale ressaltar o seguinte, o Barsi transformou apenas 80 milhões de reais em 2 bilhões de reais. Porque o preço total de aquisição dele em Unipar foi de 80 milhões de reais. É isso que ele desembolsou. O desembolso efetivo dele foi de 80 milhões de reais. Num patrimônio que já era bilionário, isso representava muito pouco no patrimônio total dele. Só que mesmo assim, esse ativo isolado, e aí estamos aqui falando do princípio de Pareto, determinou um resultado gigantesco hoje no patrimônio em ações investido do Barsi. Por isso a necessidade de diversificação e de ter paciência e disciplina e pensar no longo prazo. Assim, mesmo que você não seja um investidor excepcional como Warren Buffett e Barsi, que mais acertaram do que erraram, mesmo que você seja um investidor que erre mais, mas ainda assim diversifique e pense no longo prazo, você vai ter sucesso
no mercado de ações, como eu mostrei para vocês com um exemplo efetivo de uma carteira teórica com base na rentabilidade histórica dos ativos. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você já conhecia o princípio de Pareto e sabia que ele poderia ser aplicado ao mercado financeiro? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!